Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa reunião pública virtual no Núcleo Espírita Caminho da Luz, da cidade de Piuí, Minas Gerais. É com muita alegria que nós estamos aqui atendendo esse carinhoso convite de toda a equipe do Núcleo Espírita para que nós pudéssemos participar dessa reunião. Como todos sabem, em decorrência de diversos procedimentos que as autoridades sanitárias adotaram para tentar conter a disseminação desse vírus, dessa pandemia, as atividades nossas presenciais em todas as casas espíritas foram suspensas. Nós temos essa ferramenta virtual onde nós podemos estar em contato com cada um de vocês, onde nós podemos continuar a transmitir a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. E é essa a nossa intenção dessa noite, para que nós possamos aproveitar esse canal, esse momento, para conversar sobre o Evangelho de Jesus. Iniciemos a reunião dessa noite com uma oração que eu convido todos para que possam acerenar seus corações, suas mentes, para que possamos fazer esse contato com Deus, nosso Pai, um Pai de imenso amor e bondade, um Pai tão amoroso que permitiu que o próprio amor viesse à Terra na forma de um homem, Jesus. Tragamos também Ele, nesse instante, à nossa mente, aos nossos corações, e sintamos a Sua presença amorosa, dedicada, carinhosa. Sintamos também a presença de toda a equipe espiritual desse núcleo espírita Caminho da Luz, que desde mais cedo preparou essa reunião, está cuidando dos atendimentos, dos esclarecimentos, a todos aqueles que do plano espiritual também acompanham essa nossa reunião. Sintamos a presença também ao nosso lado do nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, esse companheiro que tem como tarefa nos acompanhar em todo o nosso período em que estamos aqui na Terra encarnados, para nos auxiliar, nos orientar, nos conduzindo ao melhor caminho dessa nossa jornada evolutiva. E assim, conectados com as forças e a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus nosso Pai, iniciemos a reunião dessa noite, rogando, amado Mestre, ao iniciarmos mais um trabalho, aqui reunidos te rogamos, nos orienta, nos ampara, nos assiste nesse instante. Estamos em volta do Teu Evangelho para tentar compreender os Teus exemplos e para tentá-los colocar, cada um deles, nas nossas vidas, nas nossas decisões e nos nossos caminhares. Assim, te peço, amado Mestre, te pedimos, querido condutor de nossas vidas, nos ampare nessa noite, que cada um daqueles que se conecta nessa corrente de oração, que se conecta nesse estudo do Evangelho, possa sentir a Tua presença, possa sentir o Teu amparo e a Tua orientação. E nós, aqui, também rogamos o Teu amparo, a Tua presença e a Tua orientação. Que possamos, então, iniciar a reunião desta noite. Bom, nós tiramos como material de estudo para essa noite, né, uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E também está no Evangelho de Mateus e de Lucas, que tem como título geral essa passagem: Jesus acalma a tempestade.
Nós sempre comentamos que o Evangelho, ele é muito mais do que um livro religioso, um livro sagrado, ele é um verdadeiro roteiro de vida. Então, dentro das suas passagens, da exemplificação que Jesus nos deixou, nós temos exemplos que serviram não só para aquela geração da sua época, como serve para todos nós até hoje. E a espiritualidade nos traz a informação que não importa o lugar da criação divina que nós estivermos, não importa o lugar do universo onde a gente tem a capacidade de ir, o código de conduta moral em qualquer local da criação é o Evangelho. Então, se um dia o homem tiver a capacidade de ir para outros mundos, descobrir outras civilizações, com certeza o código de conduta que rege essa civilização é o Evangelho. Por isso que nós, em volta dele, procuramos trazê-lo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Então vamos começar pelo versículo 35. O evangelista nos fala nesse versículo: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Então nós vamos assim tirando pedacinho por pedacinho para a gente poder raciocinar sobre eles. Essa passagem começa ao cair da tarde desse dia. Nós vemos que Jesus nos demonstra, através dessa chamada de atenção, que nós temos um tempo para tudo no nosso mundo, no nosso planeta e na nossa vida. Tá? Há um tempo para tudo. Aliás, a própria Bíblia já traz uma passagem que diz que há um tempo para tudo, né, abaixo dos céus, para nascer, para morrer, para plantar, para colher, enfim. Nós já temos algumas passagens da Bíblia, do próprio Evangelho, que nos traz isso. E Jesus, nessa passagem, nessa parábola, também nos traz essa informação, né, que há um dia para tudo. Por isso que ele começa aí, ao cair da tarde desse dia. E se nós pararmos para pensar, quantos entardeceres, quantos amanheceres, quantos anoiteceres nós tivemos em nossa vida, né? Em nossas existências, em nossas diversas encarnações. Então essa é a rotina da vida do espírito imortal que nós somos. Mas para cada etapa da vida há um momento específico. E é isso que Cristo está nos chamando a atenção nessa passagem. Como nós, nesse momento que nós estamos passando, aonde muitos olhamos perplexos a situação que acontece no mundo, uma doença que começou tão longe, do outro lado do mundo, numa civilização que a gente tem tão pouco contato com ela, que é a China, e acabou se espalhando para o mundo inteiro. Então nós percebemos que as coisas acontecem num determinado momento e por um determinado motivo. E isso faz parte da vida e da existência nossa como espíritos imortais que somos. Mas nós não devemos nos preocupar, porque logo a seguir, na passagem, nesse versículo, nós temos o evangelista nos traz uma informação. Jesus disse aos discípulos. Então, ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos, nos demonstrando que nós nunca estamos sozinhos, principalmente nesses momentos turbulentos. Nós sempre temos a companhia daquele que é nosso modelo, nosso mestre, nosso guia e que é o governador espiritual do nosso planeta. Então, nesses momentos de crise, mais do que nunca, nós, principalmente nós que somos cristãos, temos que ter essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Nesse momento, nós não podemos esquecer do Mestre, porque Ele está conosco. Então devemos sempre procurá-lo através das nossas orações, através dos nossos pensamentos, mas principalmente através das nossas ações, porque Ele deixou muitos exemplos de como agir em todas as situações da vida, principalmente naquelas mais difíceis. Continuando, Jesus fala para os discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Então olha o convite que o Cristo nos faz e está nos fazendo nesse momento. O que é atravessar para outra margem do lago? É sair da onde nós estamos agora. É uma proposta de mudança.
É uma proposta de renovação, de conhecer algo novo, porque tudo na criação divina evolui. Nós não permanecemos indefinidamente numa única situação. Nós temos sempre que estar caminhando adiante. Imagine quantas encarnações cada um de nós já teve, quantos aprendizados, quantas lágrimas, quantas dificuldades nós já passamos. E para quê? Para que a gente pudesse evoluir. E esse momento é justamente um momento onde o Cristo está nos convidando. Olha, esse lado, essa margem do lago já deu o que deveria dar para o Espírito, para nós. Está na hora de uma mudança. Então vamos subir ao barco e ir para essa outra margem, porque é chegado o tempo. No versículo 36, no seguinte, o evangelista fala assim: deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Olha que interessante, deixando a multidão para trás. Olha como é um convite de mudança. Um convite de mudança exterior que nós estamos vendo acontecer no mundo, porque várias e várias situações a gente tem acompanhado. Essa quarentena obrigatória que praticamente o mundo foi obrigado a seguir, está fazendo com que nós percebamos muitas das situações que nós estamos causando. Então, qualquer um de nós pode ir na internet, pesquisar as fotos de satélite, o índice de poluição andou diminuindo. Nós temos foto de alguns países, aonde Veneza, por exemplo, aonde aquela poluição característica diminuiu drasticamente. Hoje ainda eu vi a notícia de que vários cientistas que gostam de pesquisar a questão de terremoto, escutar a terra, o interior da terra, agora está conseguindo com mais clareza, porque nós paramos de fazer barulhos, nós paramos de interferir com o nosso dia a dia no nosso planeta. Então olha a proposta de mudança que está sendo feita, mudança exterior, mas também de mudança interior. Nós estamos sendo convidados a ter mais solidariedade, nós estamos sendo convidados a repensar nossos modelos de sociedade, nosso modelo econômico, nosso modelo financeiro, nosso modelo político. Vejamos quantos embates nós temos aí na condução do combate ou das ações contra esse vírus. Como de repente nós podemos descortinar quem realmente é preocupado com o ser humano e quem realmente é preocupado só com a matéria. Esse momento de mudança, as máscaras estão caindo. Nós podemos ver perfeitamente aqueles que realmente, no transcorrer das suas existências e do seu aprendizado, conseguiram absorver as mensagens e os exemplos de Jesus, do Cristo, e agora, nesse momento, conseguem pô-los em prática. E outros que ainda se agarram tanto no materialismo, no utilitarismo, e o que nos pasma é que muitos daqueles que estão se agarrando no materialismo são os mesmos que carregam o Evangelho embaixo do braço, que acreditam em Deus, que falam sobre Jesus, que pregam os seus mandamentos, mas na prática ainda se agarram a mamão, ainda se agarram à materialidade da sua existência, porque realmente é difícil a mudança. Não é fácil a gente largar, sair do nosso local, da nossa zona de conforto. Mas essa é uma das propostas desafiadoras do Evangelho. E cabe a cada um de nós, principalmente nós que estamos envolvidos em situações onde temos um pouco mais de condição econômica, um pouco mais de condição política, de poder, principalmente para esses. É o grande chamado. Nós temos o exemplo no Evangelho de Zaqueu, que ao entrar em contato com Cristo, ao recebê-lo em sua casa material, mas também na sua casa interior, o que ele fez? Ele aderiu. Ele falou assim: mestre,
distribuirei tudo o que eu tenho, e aquele que eu dei o prejuízo, restituirei ao quádruplo. Então é esse que é o convite, essa que é a proposta. E nós que devemos aderir a isso, largaremos alguns pensamentos para trás, porque essa multidão que é falada no Evangelho são as multidões de pensamentos, de posturas que nós até hoje ainda carregamos e que nós temos que deixar para trás. E a seguir o evangelista nos fala: entraram no barco onde ele já estava, onde Jesus já estava. Nós vivemos um momento em que nós esperamos que venha dos céus alguma coisa para que nós possamos ter mais paz, mais tranquilidade, mas não vai vir nada do céu. Muitos, e com todo respeito àqueles que assim pensam, estão esperando a segunda vinda de Jesus para poder se redimir. Jesus não vai vir pela segunda vez. Nós da doutrina entendemos dessa maneira. Por quê? Primeiro, porque ele nunca deixou de estar conosco, de estar junto de nós. E quem fala isso não é a doutrina espírita, é o próprio Cristo, que diz que estaria conosco até o final dos tempos. Então ele está conosco diariamente. Só que agora ele está nos chamando para o barco, porque ele já está lá. O tempo do estudo, o tempo das pregações, o tempo dos rituais, enfim. Aquele tempo da religião exterior já passou. Nós agora estamos no tempo da religião interior. Estamos no tempo de colocar em ação tudo que aprendemos. Por isso que nesse convite que Jesus nos faz para irmos para outra margem, ele já está no barco. O que ele espera de nós é que nós ponhamos em prática tudo isso que nós debatemos, estudamos em nossos templos, em nossas reuniões, em nossas palestras, em nossas igrejas. Agora é chegado o momento de colocar em prática. No versículo 37, nós temos o início das dificuldades, porque quando Cristo convida os discípulos para ingressarem no barco e eles começam a viagem, o que o evangelista nos fala? Mas logo se levantou tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que esse já estava cheio de água. Nós, muitas vezes, temos a ilusão de que toda mudança, todo convite que o Evangelho nos faz, é um convite tranquilo. Nós temos aquela visão ainda da existência de um céu de paz e de tranquilidade, aonde nós temos completo domínio de tudo que se passa, quando na verdade isso é uma ilusão. O Evangelho, o progresso, ele é feito de trabalho, ele é feito de dedicação. Por isso que o Evangelho é desafiador. Quantos de nós, nas nossas orações, nos nossos templos, nós pedimos para Jesus para sermos trabalhador da sua seara? O trabalhador é aquele que pega a ferramenta, que vai para o sol, que trabalha a terra, que planta, que colhe, que cuida. Não é aquele que fica na sombra, porque aquele que fica na sombra não trabalha. E Jesus disse: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Então, quando nós pedimos a oportunidade de estarmos junto com Jesus na sua tarefa e no seu trabalho, é isso que Ele nos dá. Por isso que muitas vezes nós vemos à frente as dificuldades, os temporais, como é dito aqui, os vendavais, porque isso faz parte do nosso progresso. É isso que faz com que nós tenhamos força para poder superar todas as dificuldades. É nesses momentos que vem o aprendizado. Nós estamos passando por tanta coisa nesse momento, tanta dificuldade, estamos muitos de nós assustados com a situação, mas ao mesmo tempo, olha quanto exemplo de dedicação, quanto exemplo de amor ao próximo. Alguns valores que nós estamos deixando para trás, como o culto, a ciência, a inteligência humana,
o respeito a essas inteligências que tantas facilidades trazem para o nosso mundo, né? O distanciamento que nós estávamos tendo de nós mesmos. Quantas e quantas vezes nós achávamos mais fácil conversar com um parente, um amigo, através de uma mídia social, do que presencialmente ou participando. Quantas vezes nos convites que nos eram feitos, eu não vou poder ir por um motivo ou por outro, passo uma mensagem. E hoje, muitos de nós, né, em casas, isolados, pensamos assim, que vontade de ir na casa de fulano, de ir na casa de ciclano. Hoje que nós estamos sendo obrigados a utilizar esse meio que nós estamos utilizando hoje, virtual, né, de trabalho, de contato, né, e nós reclamando, poxa vida, eu queria estar presente, eu queria isso, eu queria aquilo. Então, como nós estamos percebendo valores, como a dificuldade vai nos trazendo essa visão de valores. Quantos e quantos profissionais dedicadíssimos, inclusive arriscando a própria vida, estão aí a correr atrás de uma solução para esse vírus, para essa doença, né? Quantos outros profissionais estão aí cuidando de cada um de nós, quando nós estamos passando mal, quando nós temos alguma crise. Então nós percebemos que todos esses estão passando por dificuldades, mas é essa dificuldade que está fazendo o engrandecimento de cada um de nós, como seres humanos, e está fazendo com que nós percebamos a importância do outro em nossas vidas. Então é uma oportunidade ímpar que cada um de nós estamos tendo, e que embora estejamos passando pelo temporal, pelo vendaval, embora nosso barco comece a estar cheio de água, e isso pode até nos assustar num determinado momento, mas é nesses momentos que nós encontramos a força divina que está dentro de cada um de nós, para dentro das nossas possibilidades, da nossa área de atuação, poder fazer o melhor para nós e para o nosso próximo. No versículo 38, nós temos a seguinte passagem: entretanto, Jesus dormia deitado na polpa. Jesus dormia deitado na polpa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Olha que passagem interessante. Ela começa dizendo assim: entretanto Jesus dormia. Será que algum de nós acha que nesse momento que nós estamos passando, né, que o mundo passa, será que Jesus está dormindo? Mas por que o evangelista destacou, né, que Jesus dormia? Em algumas tradições ainda fala assim, dormia calmamente. O dormir, né, o verbo dormir, o significado dele é se entregar ao sono. Né? E o que é o sono? É o estado caracterizado por supressão da vigília, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. Então o que ele está nos falando? Que esse momento que nós estamos vivendo, essas provações que estamos tendo diariamente em nossas vidas, ela tem um motivo. Esse é o momento de nós fazermos como Jesus, adormecer. Mas adormecer em que sentido? É a hora de nós desligarmos o nosso lado material. Quando o evangelista fala que Jesus dormia, o que ele dizia? Que o que estava presente ali não era mais o corpo do Cristo, o homem Jesus. O que estava presente ali era o Cristo na sua plenitude espiritual. Não era mais a matéria que falava, mas a sua essência espiritual. Então essa é a lição que nós temos nessa passagem, no começo desse versículo, que nos momentos de crise, nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade, é nesses momentos que o nosso interior, que a nossa espiritualidade, que o nosso ser espiritual que somos, o ser espiritual que somos, o espírito imortal e milenar que somos, que tem que tomar frente a essa situação, que tem que chegar e assumir o controle, porque não é o lado material que fala. Tanto é que o lado material é o que nós estamos
correndo, nos isolando, tomando remédio, rezando para que uma vacina surja para a gente preservar esse lado material, que é tão frágil. Então a força para se superar, a força para que nós possamos encontrar coragem da mudança que nos é proposta nesse momento, ele vem do nosso interior, ele vem da nossa essência espiritual. E para isso nós não estamos sozinhos. O evangelista logo na sequência fala assim, que Jesus estava deitado na popa. Nós sabemos que o barco, ele tem a proa, que é a parte da frente, e a polpa, que é a parte traseira do barco. Então, se nós estamos aqui nessa situação, enfrentando essa dificuldade, muitas vezes assustados com essa situação, nós não devemos nos preocupar tanto. Por quê? Porque na nossa retaguarda, quem está é o Cristo. Ele, como governador espiritual da terra, está acompanhando, e não é de braços cruzados essa situação. Ele está na polpa desse barco, ele está na polpa desse barco, ele está ali nos resguardando, na nossa retaguarda está protegida. E ele continua dizendo assim, com a cabeça numa almofada, também uma simbologia imensa. Tem uma outra parte do Evangelho que o próprio Cristo fala assim, que o Filho do Homem não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Então, por que nesse instante ele está com a cabeça numa almofada? Justamente porque, como ele nos demonstrou antes, quando nós deixamos a nossa essência espiritual, nós deixamos que a nossa verdadeira essência, aquilo que nós realmente somos, esse ser espiritual, falar mais alto, e dominar a nossa essência material, nós entramos nesse estado de conforto. A cabeça na almofada é estado de conforto que o ser espiritual encontra quando ele pode chegar à sua plenitude, quando ele pode falar mais alto. Então, uma das propostas que Jesus nos traz nesse momento de crise que nós passamos é justamente que nós deixemos esse ser espiritual falar ao mundo, falar através das nossas ações. E como que o ser espiritual fala? Através de uma postura moral, de uma postura ética, de uma postura de amor ao próximo, de respeito e de tolerância. Lá no nosso fundo, nós sabemos que as leis espirituais são leis morais. Então nós temos que deixar esse nosso lado divino começar a se manifestar. Então não é para nós nos assustarmos, não é para nós deixarmos que o egoísmo fale mais alto, que o utilitarismo materialista fale mais alto. Agora é a vez do Espírito falar, porque nós estamos num barco, nós estamos num momento de mudança, nós estamos atravessando para uma outra margem, aonde o que nos espera é um passo a mais na nossa caminhada evolutiva. E é isso que é a proposta do Cristo para nós. E no final da passagem, do versículo, o evangelista nos fala assim, inquietos, os discípulos acordaram gritando, mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Então nessa passagem o evangelista resume tudo aquilo que são as características humanas, diante da crise. Quantos e quantos de nós, diante de uma crise, nós deixamos exacerbar a nossa inquietude, nós perdemos a civilidade, há uma ausência de civilidade muito grande, uma incredulidade muito grande também. Muitas vezes aquele nosso lado mais primitivo começa a falar. Nós estamos vendo muitas vezes, infelizmente, isso acontecer. Quando se fala que nós precisamos de uma máscara, o egoísmo faz com que muitas vezes entremos na farmácia e queiramos comprar todas as máscaras, todos os vidros de álcool que tem lá, queiramos fazer estoque em nossas casas de alimento que nem sabemos se iremos consumir. Então muitas vezes essa inquietude, essa ausência de civilidade é o que fala mais alto.
E é isso que nós não podemos deixar. Por isso que anteriormente Jesus dava o exemplo do conforto que o ser espiritual tem quando ele consegue dominar o seu lado material, quando ele consegue assumir as posturas morais e éticas que nós, como espíritos imortais, temos que assumir. No versículo 39, quando Jesus se levanta, assim nos narra o evangelista. Ele, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez uma grande calma. Disse-lhes aos discípulos: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, no começo desse versículo, ele fala assim: e levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. Então, o que é a postura que Jesus está nos exemplificando? Esse vento, essa tempestade, é justamente a nossa tempestade interior, os nossos sentimentos, que nesses momentos, como nós estamos atravessando, ficam borbulhando na nossa cabeça, na nossa alma, nos tirando o equilíbrio. Então, o que Jesus fala? Que é nesse momento que nós temos que levantar e diante de nós mesmos, repreendermos ou controlarmos esses sentimentos, procurar o ponto de equilíbrio, procurar a calma, porque é isso que nós estamos vivendo, estamos passando, e tantas outras situações que ainda passaremos, são situações necessárias para esse passo que nós precisamos dar à frente. E como que a gente consegue isso? Conseguindo a calma interior, conseguindo o equilíbrio, através do trabalho ao próximo e do contato com Cristo, através de orações, das nossas meditações e das nossas reflexões. Esse é o caminho para que a gente possa ter a calma e o equilíbrio interior. E ele termina esse versículo dizendo: e disse-lhes, por que estavam com tanto medo? E vejam, porque muitas vezes quando a gente traz esse evangelho no sentido, com a proposta de consolo, com a proposta de reflexão e com a proposta de trazer para nós o equilíbrio, muitos falam: mas como estar calmo diante de uma situação dessa? Como ter paz e equilíbrio diante desse risco que todo o planeta está correndo? Mas Jesus não nos pede que nós sejamos tranquilos em todas as situações, porque ele mesmo fala: porque estavam com tanto medo. Ou seja, o que vai nos atrapalhar é o exagero. A preocupação, ela é justa. O medo, ainda na nossa atual estado evolutivo, é aquela barreira que faz com que nós não arrisquemos o nosso corpo físico à toa, que nós possamos preservar esse instrumento que nós temos para o espírito aprender. Então é natural um pouco de temor, é natural um pouco de preocupação. O que nós não podemos deixar é que esse tanto de medo e de preocupação nos leve ao desequilíbrio, nos leve à perca da calma, nos leve a uma situação de desespero, que isso não vai conduzir ninguém a lugar nenhum. Por isso que ele fala: por que tanto medo? E ainda ele complementa com uma segunda pergunta, ainda não tem fé? O Emmanuel nos fala que a fé é a mãe de todas as virtudes. Então, o que é ter fé? É entregar-se completamente, absolutamente. Nós estamos nessa situação? Estamos. O que nós devemos fazer? Ter consciência que somos espíritos imortais. Saber que nós temos acima de nós Jesus cuidando de cada um e cuidando de todos nós. Que nós temos um grande desafio de uma reforma íntima muito grande. Que todos os elementos que nós precisamos para essa mudança estão no nosso interior. Então, tenhamos fé, nos joguemos a esse trabalho, a essa tarefa, a esse momento de renovação. Não tenhamos medo do que possa vir a acontecer. Não tenhamos medo exageradamente de tudo que está acontecendo. Nós temos quantas e quantas inteligências aí trabalhando
correndo atrás de vacina, nós temos as nossas orientações de como proceder, né, de como lidar, nós temos aí o convite para que a gente evite a transmissão do vírus, procurando se recolher um pouquinho mais. Nós ganhamos, de uma certa maneira, um tempo para nós mesmos. Então é em cima dessas orientações que nós devemos trabalhar e ter fé, se entregar a esse processo, se entregar em que sentido? O que nós podemos fazer para ajudar o nosso semelhante nesse instante? Cada um tem uma condição, seja aquele profissional de saúde que todo dia levanta e não sabe se vai trazer, se vai retornar à sua casa, mas mesmo assim ele vai para poder auxiliar o próximo. São os policiais que estão na rua, são os bombeiros, são aquele pessoal que recolhe o nosso lixo, são aqueles que fazem a limpeza no hospital, e muitos que estão fazendo as entregas, né? Aquele motoqueiro que vem fazer a entrega em casa, muitos que estão como nós, nas redes sociais, tentando levar alguma palavra, alguma orientação, enfim, os que estão ajoelhados em oração, em meditação. Então, cada um de nós tem que se entregar nesse momento aquilo que ele melhor pode fazer. Encerra a passagem do versículo 41, né, o evangelista nos falando assim: e tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros, mas quem é este a quem o próprio vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse que consegue dominar os medos, que consegue dominar a fúria dos sentimentos? É cada um de nós, que quando entende a sua missão, quando entende o chamado do Cristo, quando entende os seus exemplos que estão no Evangelho, e quando atende ao seu convite de mudança, pode dominar todo o seu interior, pode dominar-se, de maneira que ele, entrando no barco, na companhia do Cristo, vai chegar a essa outra margem do lago, que nos espera muitos novos desafios, mas nos espera também um mundo muito melhor daquele que nós vivemos hoje. Então estejamos atentos a esse momento. Aproveitemos agora para colocar em prática as lições milenares do Evangelho, que já há tantas e tantas encarnações nós temos tentado. Agora é chegado o momento. Não é um momento do desespero, não é um momento da discussão, do antagonismo, dos desafios, das desavenças. É o momento da união, o momento da fé e o momento da solidariedade. Essa é a proposta do Evangelho. Então fica aí o convite para que todos reflitam sobre essa passagem de Marcos, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Jesus acalma a tempestade. Nós vamos, nesse encerramento, nós estamos terminando a parte do estudo, vamos convidar a todos para que nós possamos passar para a energização das águas. Aqueles que têm aí sua garrafinha d'água, seu copinho d'água, pode colocar aí próximo, né? E vamos passar para esse momento, onde a espiritualidade vai atender a cada um de nós nas nossas necessidades. E para isso, eu vou convidar que todos façam uma viagem. Então procure se colocar da maneira mais confortável ainda onde vocês estão ainda, para que nós possamos fazer essa viagem. Fechemos os nossos olhos. Tranquilize a sua mente. Acalme os seus pensamentos e respire lentamente. Inspire, retenha o ar por segundos e perceba como ele preenche o seu pulmão e se espalha por todo o seu corpo. E expire. Novamente, inspire, retenha o ar, expire. Sinta como ele penetra e revigora todo o seu corpo. Inspire, retenha o ar, expire. Continue.
Vamos fazer nesse instante uma viagem. Visualize uma estrada no meio de uma paisagem que mais lhe atrai. Pode ser na orla do oceano, na imensidão de uma montanha, no meio de um bosque, ao lado de um caudaloso rio, não importa. Aonde você se sinta melhor, aonde você se sinta bem. Você caminha por essa estrada, sozinho, porém sereno. Sozinha, porém serena. Sinta a paisagem ao seu redor. Uma leve brisa toca o seu rosto. O ar, inundado do aroma característico dessa paisagem aonde você está. E o som do ambiente é como uma doce melodia da natureza. Mergulhe agora no seu íntimo e procure o que mais lhe aflige nesse momento. Traga à sua mente e ao seu coração seu problema, sua dúvida, seu desejo, sua necessidade. Não importa. Traga à sua mente, mas sem angústia, sem desespero. Somente procura aquilo de que você necessita, aquilo que você precisa de ajuda para poder resolver. Enquanto você pensa, estenda o seu olhar ao longe e perceba um radiante ponto de luz que parece vir em sua direção. Perceba. Ele vem se aproximando, se aproximando, se aproximando, até se transformar em um vulto resplandecente de um homem que caminha em sua direção. Ao se aproximar mais, você percebe na silhueta desse homem as vestes brancas até os pés, cabelos longos em tom de mel, barba descendo sobre o tórax magro que se mistura aos cabelos, lábios entreabertos. Ele se aproxima. Agora ele para à sua frente. E então você pode ver. Você o conhece. É Jesus. Ei-lo diante de você. Ei-lo diante de você. Olhar sereno, leve sorriso no rosto, irradiando uma tênue claridade. Ele coloca as mãos em seus ombros e te pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Aproveite então, converse com ele, faça o seu pedido,
É um momento muito especial. É um momento muito importante. Só você e Jesus. Então, agora, faça o seu pedido para Ele. Agora. Pronto. Ele registrou o seu pedido. E agora, abre os braços para abraçar você. Abrace-o. Abrace-o. E sinta a sua presença dentro de você. Puro, terno, acolhedor. Sinta. E enquanto sua figura vai desvanecendo lentamente entre os seus braços, ele sussurra aos seus ouvidos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E ele desaparece. Mas deixe em você a sua presença, a sua paz, o seu amor. Comece a retornar lentamente. Movimente levemente os seus braços. Sinta as suas pernas. E lentamente abra os seus olhos. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam, que nos ajudaram com seus pensamentos, com as suas reflexões. Agradecemos a toda a equipe espiritual do Núcleo Espírita Caminho da Luz, pelo amparo, pelos atendimentos. Agradecemos o carinhoso convite da diretoria da casa. E agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nessa reunião. Boa noite a todos. E que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. E que possamos todos seguir em paz.